Quero trazer uma breve meditação da palavra do Senhor para a nossa vida no dia de hoje. Uma palavra que o Senhor me deu por esses dias. Estava lendo um texto da palavra do Senhor e eu comecei a escrever alguma coisa em concernente a esse texto. E eu quero partilhar com a igreja neste momento. Está tudo bem, irmãos? Irmãos, está tudo bem? Isso, glória a Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos, dar glórias ao nosso Deus. Cabeça erguida, coração cheio do poder do Espírito Santo, salvos em Cristo Jesus, povo mais feliz da terra. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. O nosso Deus é um Deus que gosta de pessoas alegres. E nós, irmãos, estamos aqui para alegrar na presença do nosso Deus. Amém? Eu quero ler um texto para o início dessa palavra, em Josué, versículo 1. O capítulo 1 e o versículo 1 e o 2. Eu tenho aqui, podem os irmãos acompanhar. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por a Tua palavra, meu Pai. Obrigado por esses versículos lidos, ó Deus, que nós, ó Pai, mais uma vez possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu quero trazer essa meditação na palavra do Senhor, começando lendo aqui em Josué. A palavra do Senhor diz que, depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor, Deus falou a Josué, que era um servidor de Moisés. Ele disse: olha, Moisés, Josué, desculpa, irmãos, Josué, me perdoe, o meu servo é morto, dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Passa esse Jordão que está na sua frente, tu e todo este povo, e vai para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu lendo esse texto, irmãos, me chamou a atenção, e eu comecei a escrever algumas coisas e alguns pensamentos que me vieram à mente, e eu quero partilhar com a igreja. Partilhar com a igreja, e eu sei que é para elevo espiritual da nossa vida. E eu intitulei essa mensagem, essa palavra, com o título que é Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. E isso tem soado no meu coração, na minha mente. O momento que é eu e Deus. O momento que é nós e Deus. E no desenrolar dessa mensagem, eu quero que vocês entendam, há este momento na nossa vida, que é um momento de decisão, é um momento entre nós e Deus. E foram, como eu disse, de alguns pensamentos, e eu quero partilhar com a igreja. Isaías 29:11 diz assim também: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, nosso Deus, irmãos, Ele sabe o que tem de melhor para nós. Ele não é apanhado de surpresa em nada. O nosso Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem um plano para a nossa vida. E esse plano é um futuro glorioso com Ele. Mas, enquanto estivermos aqui na terra, nós temos bênçãos também a usufruir
na presença deste Deus. Então, que nós possamos, irmãos, com o que nós vamos aprender no dia de hoje. Eu digo aprender porque eu aprendi. Nós possamos caminhar mais um pouco na presença de Deus aqui na terra. E entender isso, irmãos, que é o Senhor que conhece os planos que Ele tem para nós, faz muita diferença, faz toda a diferença. Porque nós gostamos de fazer os nossos planinhos, não é verdade? A gente gosta de fazer, ter os nossos pensamentos, né? Escrever, desenhar. Mas Deus é que tem os planos, irmãos. Os planos certos estão na mão do Senhor. E nós temos, irmãos, não deixando de fazer os nossos, mas submeter totalmente ao nosso Deus. Os nossos planos têm que ser submetidos ao nosso Deus, senão não dá em nada. E, abrindo um parênteses aqui, estávamos conversando, eu e a Kênia, com um amigo, e ela falou uma coisa que eu fiquei surpreso, eu acho que ele também ficou muito surpreso. A Kênia disse assim, vou falar um português bem falado, né, de Portugal mesmo. Você está lixado se a sua vida der certo sem Deus. Já pensaram nisso? Que muitas coisas na nossa vida podem dar certo e não ser de Deus? E não estar Deus no negócio? Então, nós temos que submeter todas as nossas coisas à vontade do Senhor. Porque, irmãos, as coisas derem certo sem Deus no negócio, estamos tramados. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, nos ajude, e que nós possamos aprender isso, irmãos, a submeter todas as coisas à vontade e à direção de nosso Deus. Eu estou aprendendo isso, irmãos. Estou aprendendo isso. Deus tem me ajudado, tem me dado direção e tem me mostrado, olha, não faça assim não, é desse jeito aqui que tem que ser feito. E as coisas, irmãos, eu tenho certeza que vai dar certo se nós conseguirmos submeter todos os nossos planos na direção do nosso Deus. E aí, irmãos, eu quero seguir aqui com esses tais pensamentos que vieram à minha cabeça e eu fui escrevendo. E o primeiro é: o amparo de outras pessoas é bom, irmãos, mas não pode ser para sempre. Irmãos, ter pessoas nos amparando é muito bom. Irmãos, essa palavra não é uma palavra motivacional, não, irmãos. Isso é a palavra de Deus. E nós temos que saber, irmãos, como eu sempre digo aqui, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é capaz de mudar os nossos pensamentos. Ela é capaz de mudar a nossa vida. Não vale a pena a gente ouvir a palavra do Senhor se não for com este entendimento, com esse pensamento. A palavra do Senhor muda as coisas. Eu não vou, irmãos, eu nunca vou cansar de dizer isso. A palavra do Senhor muda as coisas. Nós temos que submeter ela às nossas vontades. Então, o primeiro ponto é: o amparo de outras pessoas é bom, mas não pode ser para sempre. Profeta Naum, 1 e versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele refugiam. O Senhor é bom. Irmãos, nós temos que aceitar, sim, a ajuda das pessoas. E é bom, irmãos, termos ajudas, sermos ajudados. Mas nós não podemos viver dependentes da ajuda sempre das pessoas nas questões espirituais. Nós temos que levantar a cabeça e dizer, como eu intitulei: agora sou eu e meu Deus. Eu não preciso mais do pastor. Não, eu preciso do pastor para me aconselhar? Sim, mas agora essa decisão eu tenho que ser eu e meu Deus. Eu confio em Deus. A palavra do Senhor diz que eu posso entregar todos os meus planos nas mãos do Senhor. Então eu vou entregar agora. Eu não vou ficar
completamente dependente de pessoas para conseguir as minhas vitórias, as minhas bênçãos espirituais. É bom, irmãos, ter amparo das pessoas. Não estou dizendo que não é bom. Não estou dizendo que não é bom. Mas não pode ser para sempre. Não pode. Gravem isso, irmãos. Não pode ser para sempre. Nós temos que ter a nossa dependência exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. E vou repetir o texto que é Naum 1 e versículo 7. O Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. No dia da angústia, irmãos, o nosso Deus é fortaleza. E nós podemos clamar a Ele, e Ele vai solucionar os nossos problemas. Ele vai direcionar o nosso caminho, porque Ele é fortaleza. E conhece o que nele refugiam. O nosso Deus conhece as pessoas que refugiam nele de verdade. Se você refugia no Senhor de verdade, Ele te conhece e Ele vai te amparar. E você vai ver que o amparo das pessoas não é tudo. Agora, o amparo do Senhor, o cuidado do Senhor é tudo na nossa vida. E é dele que nós dependemos. Irmãos, creiamos nisso. Aceitamos isso. O amparo do Senhor é tudo na nossa vida. Não podemos, de jeito nenhum, esquecer isso, irmãos. O melhor amparo é o que vem do nosso Senhor Jesus. O melhor cuidado é o que vem do Senhor Jesus Cristo. Os conselhos, irmãos, são bons. Eu recebo conselhos até hoje e peço conselhos até hoje. Peço ajuda. Eu não estou desprezando isso. Não estou desprezando. Mas chega um momento de decisão, que é você e Deus. E você tem que ter esse cuidado de aceitar a direção do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Que Deus nos dê entendimento da palavra dEle, para que nós possamos, irmãos, estar bem, irmãos. Nós somos crentes, salvos em Cristo Jesus. Irmão, nós temos luta, nós somos seres humanos, nós temos lutas. Mas nós temos que aprender a confiar no Senhor. Temos que aprender a confiar no Senhor, irmãos. E não saiam daqui dizendo que o pastor Hélio disse que não posso mais amparar no meu irmão. Podem, sim, e devem. Eu estou à disposição. Mas não pode ser para sempre. Ainda mais quando é a mesma situação. Não pode, amados, não pode. Não pode. Submeta isso ao Senhor e Ele vai te dar força e você vai vencer no nome de Jesus. Amém? Outra coisa, amados, assuma o seu papel. Parece que é a mesma coisa, né? Não, não é. Assuma o seu papel diante do Senhor. Assumir o papel é dizer para o mundo espiritual: olha, eu sou do Senhor Jesus Cristo. E Ele tem, o Espírito Santo dele está dentro de mim. E isso que está acontecendo, sim, é difícil, mas eu, assumindo o papel, irmãos, como filho de Deus, como portador do Espírito Santo, como conhecedor das verdades do Senhor Jesus Cristo, você vai posicionar e vai dizer para os problemas: saia da minha frente em nome de Jesus. Irmãos, assuma o seu papel. Não fique como um coadjuvante. Assuma o papel principal na situação. Agora é comigo e Deus. E eu vou vencer em nome dele. É isso, irmão, que nós temos que fazer. Irmãos, eu falo isso com o maior amor do mundo para a igreja. Porque é difícil, às vezes, escutar. Mas quando você pratica e tem vitória nessas áreas, em algumas áreas que você está enfrentando, você vai ver, olha, valeu a pena ouvir aquilo. Até doeu um pouquinho, mas valeu a pena, porque agora eu tenho como resolver isso, submetendo as minhas problemáticas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Vejamos o versículo 10 de Josué 1. Josué 1 e 10, coloque por favor aí. Tem alguém aí na mídia? Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem-se a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão. Tá bom, é só isso mesmo. O que eu quero falar, irmãos, é do posicionamento que ele recebeu.
que ele teve, mediante a ordem que ele recebeu. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos ordens do Senhor, mas nós não posicionamos, não tomamos posição. E depois queremos que as coisas aconteçam. O Senhor diz para nós assim: ô meu filho, o Hélio, não faz isso não, esse caminho aí não está certo, não. Mas aí eu resolvo fazer. Não me posiciono do lado do Senhor, do ensinamento da palavra do Senhor. Então, não me posiciono e não tenho vitória lá na frente, e depois ainda reclamo de Deus. Isso é um grande problema, irmãos. Fazemos as coisas erradas e depois reclamamos do nosso Deus. No caso de Josué, ele recebeu a ordem de Deus, assumiu o papel e foi vitorioso. Quem sabe a história sabe que ele foi vitorioso. Ele não ficou parado, ele partiu. Recebeu a ordem, partiu e foi fazer o que tinha que ser feito. Amém? Que nós, irmãos, recebendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, nós possamos, irmãos, partir e fazer a coisa que tem que ser feita. Se irmãos, para posicionar em oração, tem que posicionar em oração, tem que ser, irmãos. É em humildade, é em perdão, tem que posicionar desta maneira. Não adianta, amados, continuar protelando coisas. Nós temos que posicionar, pedir ajuda do Senhor, e Ele vai nos dar força, e nós teremos vitória no nome de Jesus. Então, assuma o seu papel no nome de Jesus. Agora é você e Deus. Isso tem que ficar na nossa mente, irmãos. Agora somos nós e Deus. Não adianta agora eu encostar na minha esposa Kênia. Não adianta. Agora sou eu e Deus. Que nós possamos, irmãos, abrir os nossos olhos e ver que este momento chega e nós temos que nos posicionar. Romanos 8, 28, 38 e 39 diz, sobre a questão do posicionamento. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Posicionamento firme, irmãos. Pode vir o que vier, mas eu estou com o Senhor Jesus Cristo. Eu recebi uma ordem de Deus e vou seguir esta caminhada. Então, meus irmãos, quando recebermos ordem de Deus, nós não podemos retroceder. Nós não podemos ficar tranquilos. Temos que nos posicionar e partir para cumprir o que o Senhor nos mandou fazer. Amém? Então, diante dessa questão de ser agora entre nós e Deus, um outro pensamento meu a tua casa está boa? Está boa? Está bem organizada? Está bem cuidada? Mas e a casa do Senhor? Nós temos que posicionar nisso também, irmãos. Na casa do Senhor. Porque, irmãos, parece coisa banal. Mas, quando eu digo posicionar casa do Senhor, irmãos, é o que você faz aqui em verdade. Eu não estou falando porque não estou falando em ornamentar tudo isso, está tudo bonito. Não, não, não. Porque há países que não tem nada, não tem essa estrutura aqui para adorar o Senhor. Eu estou falando um posicionamento seu aqui dentro da casa do Senhor. Lá na sua casa, por vezes, você posiciona tudo certinho, tudo organizado e tal, tudo bonito, tudo belo. Mas na casa do Senhor é tudo à vontade. É tudo, não estou nem aí. É tudo na tranquilidade. Irmãos, nós temos que posicionar também na casa do Senhor. E isso é uma situação que é entre você e Deus. Não adianta eu estar aqui como pastor da igreja, determinando coisas. Ora, tem que ser assim, tem que ser assim,
tem que ser assim. Não, irmãos, não. Você e Deus. Por favor, amados, aprendam isso. Posicione-se entre você e Deus. É este o momento, irmãos. Esta palavra é para todos nós, irmãos. Nós temos que posicionar. Nós temos que posicionar. A palavra do Senhor diz em 2 Samuel, parece que é um pouco dissonante, irmãos, mas vocês vão entender. 2 Samuel 7:2 diz: o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. O que eu quero trazer para a igreja no momento de hoje não é aquela organização toda do templo na época do rei Davi, de Salomão, não. Eu quero falar, irmãos, do posicionamento nosso dentro da casa do Senhor. Dessa reverência que nós temos que ter. Nós estamos no local de adoração. E tempos atrás eu vi um pastor coreano falando. Ele esteve no Brasil e diz ele que ficou assustado. Porque lá na Coreia, irmãos, eu tive lá mais a Quênia, lá a coisa lá é mesmo organizada, o povo é mesmo muito organizado mesmo. E ele ficou surpreendido como é que nós, estou falando no Brasil, irmãos, não estou falando em Portugal, né? No Brasil, como é que as pessoas não tinham reverência com a casa do Senhor, com o momento de adoração, com a palavra, com a leitura da palavra, com o momento da oração, com o momento dos louvores, todo mundo, como se diz, no telemóvel, filmando, e ele ficou abismado com aquilo. Coisa que, sei que tem a ver com os costumes orientais, lógico, né? Mas nós precisamos também, irmãos, ter alguma coisa boa, olhar isso e tirar alguma coisa boa para nós. E dentro da casa do Senhor, nós sermos mais ordeiros. Nós precisamos ser assim. E quando eu falo da questão do zelo, é o seu zelo, é o zelo de você estar na casa do Senhor. Quando eu falo da reverência, é da sua reverência, de estar na casa do Senhor. Então, meus amados, que nós possamos, sim, termos a nossa casa organizada também, tudo certinho lá, mas que nós, quando estivermos aqui, eu já falei algumas vezes, aproveitar esta 1 hora, e o irmão falou hoje também, essa 1h30 de culto para verdadeiramente adorarmos o Senhor em reverência, em verdade, e que tudo aqui, irmãos, possa ser feito para agradar o nome do Senhor, para verdadeiramente prestarmos culto ao nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Agora, como é que é? É você e Deus. Agora, somos nós e Deus. E nas guerras, irmãos, como é que você está vivendo a sua questão de você e Deus nas guerras? As guerras que você tem com você mesmo, às vezes. Como é que você está posicionando? Está posicionando com gritaria? Com criação de mais guerra? Ou você está submetendo essa guerra ao poder de Deus? Depois temos aqui nas lutas, né? As lutas parecem guerra, mas é nas dificuldades, irmãos. Nós enfrentamos dificuldades, irmãos. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos. Sempre de lembrar. Nós enfrentamos dificuldades. Mas como é que está sendo a sua reação mediante a dificuldade? Você está criando mais dificuldade ou você está posicionando-se, entregando essa dificuldade nas mãos do Senhor? Pedindo ajuda ao Senhor. Êxodo 14:14 diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Esse texto, irmãos, esse versículo, irmãos, se você entender ele de verdade no seu coração, e tem que entender, irmãos, tem que entender, porque senão você, mediante guerras, você cria mais guerra. Mediante guerra, irmão, você tem que posicionar em guerra espiritual. A guerra é material, a guerra é física, e você não consegue vencê-la,
com as suas armas naturais, você tem que enfrentá-la com armas espirituais. Não tem jeito, irmãos, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. As guerras existem, mas o seu posicionamento diante de Deus é ficar calmo. Difícil, né? Mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Vou repetir de novo, Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Para, irmãos, acalma, acalma. Para com a gritaria. Para com as confusões. Irmãos, é você e Deus. Se você posicionar diante de Deus, você vai parar com isso. Vai parar. É possível. É possível. E quando acontecer, irmãos, quando acontecer, você vai posicionar em perdão, em pedir perdão, em voltar a sua palavra atrás, em dizer e reconhecer que estava errado. Entende? E isso sim, irmãos, dá vitória ao crente. Diferente não dá, só piora a situação. Irmãos, essa palavra falou muito comigo e continua falando aqui, irmãos, na minha mente aqui. Continua falando. Continua falando. E decidir em Deus, com Deus e diante de Deus, faz a diferença para todas as nossas guerras. Não adianta, irmãos. A guerra vai existir, as lutas vão existir, os enfrentamentos vão existir. O que vai contar é o nosso posicionamento. Se você posicionar com Deus, Ele vai te dar vitória. Porque o seu dever é acalmar. O seu dever é acalmar. Eu estou lembrando aqui da minha mãe uma vez falar, há muitos anos atrás, e eu lembro o ano, irmãos, 1979. Por que eu lembro? Porque era um ano que teve uma enchente numa cidade que nós morávamos, e a minha mãe falou assim, que muitas pessoas usam o termo, eu sou uma pessoa muito nervosa, para fazer coisas erradas, para pecar, e falar que não, é porque eu sou muito nervoso. Não, irmão, você não é nervoso, não, você não tem a direção do Espírito Santo. Porque se você tiver a direção do Espírito Santo, ele aplaca essa ira aí, ó. Aplaca, irmãos. Aplaca. Acredita que eu já fui muito bravo, irmão? Já? Não sou mais não. O Senhor aplaca a ira, irmãos. Ele resolve essas questões também. Então vamos parar com essas guerras, vamos parar com esses enfrentamentos, vamos colocá-los na direção do Senhor, que Ele vai nos dar vitória. Amém? Agora é você e Deus lá no trabalho. Lá no trabalho, irmãos, é você e Deus. Nós vivemos muito no local de trabalho, irmãos. Temos muitos problemas no local de trabalho. E se nós submetermos ao Senhor o que nós fazemos lá no nosso trabalho, o Senhor nos dá vitória lá. Eu lembro aqui, irmãos, agora, há pouco tempo, foi anteontem, uma chefe disse que, falou assim, olha, eu preciso confessar uma coisa. Eles me chamam lá de pastor, né? Eu estou lá, agora, segundo mês, e todos já estão me chamando de pastor já. E ela me disse, eu tenho que conversar uma coisa para o senhor aqui. E eu disse, mas o que é? Estava lá um grupo de uma reunião, e ela disse que aquela pessoa que eu fui uma outra unidade buscar um equipamento, um produto, e vi lá um rapaz um pouco estranho, com uma tatuagem, assim, uma coisa assim. E ela disse, eu tenho que confessar uma coisa, a doutora fulana de tal disse que era para colocar ele perto de você, porque aí você ia consertar ele. Irmãos, é possível, as pessoas estão nos olhando, irmãos. As pessoas estão nos olhando. E eu ouvi isso, eu fiquei bem. Eu não digo o contrário, eu senti muito bem. Mas as pessoas estão nos olhando.
Então, lá no nosso trabalho, irmãos, é entre nós e Deus. A gente não pode deixar as coisas ir acontecendo naturalmente. Então, meus amados, é você e Deus. Somos nós e Deus. Deus dá direção, irmão, para as coisas. Deus nos mostra o que temos que fazer. E nessa questão de trabalho, meus amados, o Salmo 127 e o versículo 1, a parte B, né, fala sobre a questão de que não adianta trabalhar muito, irmãos. Já que estamos dentro do trabalho, vamos falar isso também. Posicionamento. Coloca aí Salmo 127 e a parte B, né? 27? 37? É 127. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E que eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre essa questão de edificar. E eu já falei isso aqui algumas vezes, na oração, por exemplo, que nós conseguimos fazer algumas coisas. Nós conseguimos, irmãos. E mesmo lá no trabalho a gente consegue fazer alguma coisa ou outra, né? Mas nós, como cristãos, se não fizermos tudo submetido ao Senhor, é em vão. Em vão. Já viu? O que adianta? Eu estou dando testemunho aqui do meu trabalho, que eu troquei de unidade de trabalho agora, e eu chego, já me posicionei. Eu sou crente, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu tenho colegas lá, novos, né, que querem brincar, querem falar certas coisas indevidas, e falam. Eu não vou andar, como diz a porrada com eles, né? Mas eu tenho que ir mostrando quem eu sou. Eu tenho que ir me posicionando. Eu sou um ser social, mas eu tenho que mostrar que eu sou espiritual também. Então, eu tenho que ir me posicionando. E, nesse posicionamento, foi o que eu ouvi isso. A fulana de tal, a doutora fulana de tal, mandou colocar o indivíduo tal ao seu lado, porque assim ele vai mudar. Então, irmãos, posicione-se lá no seu trabalho. Posicione-se, porque Deus te dá vitória lá também. E as horas estão passando. Mas na questão do trabalho, que eu queria falar também, sobre o Salmo 127, a questão de não é... Nós esforçamos, às vezes, para trabalhar, e nós granjeamos o pão, o dinheiro, nós ganhamos o nosso salário, mas, irmãos, nós precisamos do Senhor para que Ele nos ajude e nos oriente a viver deste tal salário que nós ganhamos. Porque, irmãos, nós temos que aprender que primeiro o Senhor nos dá força, e nos dá saúde, e nos dá condição para trabalharmos. Se nós não entendermos isso, irmãos, tudo o que fizermos vai ser em vão. Tudo que fizermos vai ser força do nosso braço. Nós somos advertidos, irmãos, a dar honras e glórias ao nosso Deus. E se nós não fizermos isso, como cristão, nós estamos totalmente errados. Totalmente errados. Então, na questão do trabalho, no que diz respeito ao Salmo 127, eu acho que eu escrevi aqui sim, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Difícil, né, irmãos? Parece que o texto está falando para a gente ser preguiçoso e tal. Não é isso não, irmãos. É nós entendermos que é o Senhor que nos está dando força para conseguirmos as coisas. Não é sou eu. Não. O meu Deus está me dando condição, está me dando força, está me dando saúde, está direcionando as coisas para que isso aconteça de melhor na minha vida, enquanto estou aqui na terra. Então, meus amados, vamos, em nome de Jesus, render adoração ao nosso Deus lá no nosso trabalho. Amém? E agora é você e Deus na sua adoração. Irmãos, na nossa adoração, tem que ser nós e nosso Deus. Não adianta, irmãos. É bom, né? Não adianta, não. É bom ouvir louvores, mensagens, é bom, nos edifica.
Mas a verdadeira adoração está, para com Deus, está no nosso espírito. No nosso espírito. O nosso espírito é que adora a Deus em espírito. Então, amados, não é uma coisa almática. Não é ouvir e sentir arrepios. Não, é adoração, irmãos. Adoração é em espírito. Adoração em espírito. É independente de situações. Irmãos, eu fui fazer uma ressonância magnética, também semana passada, a coluna, e eu não gosto daquele negócio não, irmãos. E eu tive que entrar lá dentro daquela máquina, e eu já entro com o olho fechado, né? E eu comecei, meu Deus, tenha misericórdia, me ajude, me guarde e tal. E mesmo assim o coração disparou um pouquinho, irmão. Ficou disparado ali, disparado. Eu não sou claustrofóbico por completo, não, mas eu não gosto de lugar muito apertado, não. E deve ser porque eu sou grande. E aí, irmãos, eu depois pensando ali dentro dali, que ficou, não sei se alguém já fez, demora para ir uns 40 minutos, é muito tempo. E eu ali, depois de o Senhor ter me acalmado ali, eu estava ali pensando, irmãos, da situação, de situações que nós queremos louvar o Senhor, adorar o Senhor no momento da tribulação. Não, irmão, nós temos que fazer antes. O Senhor ministrava isso ali. Nós temos que fazer antes. Entende? Nós temos que ter uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. Entende? Porque mesmo você tendo, né, na hora ali do problema, você vai ficar um pouco assim, desesperado. É normal. Mas se você tem uma adoração ao Senhor, se você louva o nome do Senhor, Ele vai trazer calmaria na sua vida. E traz, irmãos. E traz. Trouxe para mim ali, naquele momento. E alguns outros momentos também que não vale a pena nem citar. Mas na nossa adoração, irmãos, na nossa adoração, é particular, é nós e nosso Deus. Ouvir os louvores aqui é muito bom. O louvor conduz a igreja à adoração. Mas a sua adoração é entre você e Deus. Tem que ser lá no seu quarto. Tem que ser lá no seu trabalho. Tem que ser lá no autocarro. Aonde você estiver, você pode adorar o Senhor. Você não pode depender de situações para adorar o Senhor. Você não pode depender de momentos para adorar o Senhor. Você tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, irmãos, somos nós e o nosso Deus. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, a adoração tem que ser entre nós e nosso Deus, independente de qualquer situação. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O verso 24. Não como a mulher samaritana, né, questionava a questão do monte, a questão de Jerusalém. E aqui eu digo, não é na igreja, não é só em casa, não é em qualquer lugar, irmãos. Você pode adorar ao Senhor. Não é só na igreja. Você pode adorar o Senhor em qualquer lugar. Amém? Eu quero caminhar para o final, irmãos. Com 3 versículos, irmãos. Com 3 versículos. Que o primeiro está em próprio Josué 1, versículo 9. E o texto diz: não fui eu quem ordenei vocês. O versículo 9 do capítulo 1 diz assim: não foi isso que eu ordenei? Na minha versão diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Irmãos, nós temos que posicionar desse jeito: ser forte e corajoso. Coisa que nós temos que posicionar, irmãos.
Nós, irmãos, não podemos, nós não somos meninos mais, irmãos. Há coisas que nós temos que fazer, irmãos. Eu estou sempre falando isso com a igreja. E essa questão de ser forte e ser corajoso é não ser medroso e não ser mole demais, irmãos. É desse jeito. Tem gente que não tem uma moleza para vir para a igreja, uma moleza para vir para a oração, uma moleza para chegar no horário do culto. Tudo é difícil. Temos que ser fortes e temos que ser corajosos. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Depois, não se apavore. É a palavra do Senhor. Não se apavore. Você não tem que ficar apavorado com qualquer coisa, amados. Não se apavore. Não desespere. Não desespere. O Senhor está na sua causa. O Senhor está do seu lado. O Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer direcionar a sua vida. Não se apavore. Não desanime, meu amado. Não desanime. É natural do ser humano vir o desânimo. Mas a palavra do Senhor diz claro, não desanime. Venha o desânimo, vem, mas não desanime. Levante. Vá adorar o Senhor. Vá praticar as verdades do Evangelho. Não desanime. E depois termina, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele vai estar com você, irmãos. Decida entre você e Deus. Decida. Sou eu e meu Deus. Sou eu e meu Deus. E Ele vai estar com você aonde você andar. Decisão. Decisão. Decisão, irmãos. Nós somos espirituais, irmãos. Nós dependemos do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que dirige a nossa vida. É o Espírito Santo que nos mostra o caminho a seguir. Mas há momentos que você tem que levantar a cabeça e posicionar, irmãos. Posicionar. Posicionar. Eu vou para a igreja. Eu vou para a oração. Eu vou fazer eu vou perdoar. Eu vou levar uma palavra de conforto ao meu irmão. Eu vou alegrar com alegria do meu irmão. Posicionamento, irmãos. Posicionamento. E às vezes, irmãos, às vezes dá vontade de andar assim. Mas não, irmãos. O crente tem que levantar a cabeça, irmãos. Às vezes dá vontade. Mas você tem que desafiar o inferno, levantar a cabeça e saber que o nosso Redentor está vivo. Tem que saber isso, irmãos. Temos que saber isso. E sabendo isso, irmãos, você não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás, porque a palavra do Senhor é clara em dizer: estará com você onde você andar. Onde você andar. Eu quero terminar, irmãos, Tiago 1, 16 e 17. Vou ler nessa versão aí. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse Deus que eu aqui falei, irmãos, Ele é o Deus que não muda. É o Deus que cuida de nós em todas as situações. É o Deus que guarda os nossos caminhos. E isso, irmãos, não pode haver engano. Não pode haver dúvida em nosso coração. Não pode. Esse posicionamento, irmãos, que eu falei aqui, sobre agora ser nós e nosso Deus, tem que existir na nossa vida. Tem que existir, irmãos. Não vamos esperar mais. Não vamos esperar mais. Vamos nos posicionar dizendo ao mundo espiritual: eu sou do Senhor. Eu sou mais do que vencedor, porque eu sou de Cristo Jesus. Em todas as situações, irmãos, vamos nos posicionar diante de Deus, mostrando para o mundo espiritual que nós somos vencedores. Vencedores em Cristo Jesus. Toda boa dádiva e
todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, meus amados, voltando aqui no início dessa mensagem, eu quero dizer: assuma o seu papel. Assuma o seu papel. Ninguém vai assumir por você. Ninguém vai fazer essas coisas aqui que eu disse para você, por você. É só você e Deus. Só você e Deus. Eu lembro aqui também e digo: o amparo das pessoas é muito bom. Eu amparo em pessoas, mas não amparo para sempre. Não, irmãos. O amparo é para dar um passo. O resto é com o Senhor Jesus Cristo. Amém?